recebemos um áudio digital, estamos aqui em busca da informação digital e o digital domina também todas as nossas formas de nos relacionarmos com o banco, né? Quer saber lá a conta, quer saber detalhes do saldo, quer fazer transferência, quer fazer compra online, tudo na palma da mão. Mas você sabia que cada vez que você faz isso, tem também do outro lado pessoas atentas, infelizmente, né? São os criminosos virtuais querendo que você dê uma falha, cometa uma falha, dê uma bobeira para utilizar os seus dados para o mal. A gente vai falar sobre esse assunto com um especialista em segurança da informação, o Wesley Marinho, porque infelizmente é como ele coloca, né? A tecnologia veio para facilitar, mas também a criminalidade se aproveita desses elementos para tentar, obviamente, infernizar a sua vida. Com a crescente digitalização, quais são os principais riscos online que a população deve estar atenta? Wesley, muito bom dia. Bom dia, Wesley. Bom dia aos ouvintes aqui da Mix FM. Cada vez mais a gente vê a criminalidade usando técnicas mais avançadas para poder criar esses golpes, realizar esses golpes e, consequentemente, faturar aquele dinheirinho, né? E essas técnicas avançadas, elas com certeza estão culminando em resultados mais eficientes, ou seja, eles estão usando técnicas mais avançadas, mais efetivas para aplicar golpes com valores cada vez maiores. Isso é uma coisa que a gente tem percebido ao longo dos últimos anos, que, diferente do passado, onde a gente tinha aqueles golpes completamente genéricos, não tinha nada a ver com você, não sabia nada sobre você, não sabia qual era o seu banco, não sabia nada. Hoje, eles sabem muito sobre a pessoa que está sendo alvo daquele golpe, eles sabem o nome da conta, eles sabem qual é o banco que você usa, eles sabem até mesmo qual foi a transação que você fez recentemente. Eles têm muita informação sobre a gente. E essas transações, elas estão sendo cada vez de valores maiores. Enquanto no passado eram aquelas transferências de faça um Pix de R$10, pague um boleto aqui que você deixou de pagar, agora os valores são muito maiores. Então eles estão utilizando mecanismos tecnológicos muito mais avançados, inclusive inteligência artificial, com o objetivo de faturar cada vez mais. Então aqueles golpes genéricos que eram muito fáceis para alguém com pouco de conhecimento perceber, hoje eles já não existem mais. O foco são golpes muito mais direcionados. Wesley, o que está em alta agora é um tal de um golpe chamado comprovante spray, que é o que está sendo disseminado e até os alertas já estão se espalhando para que a gente tenha atenção em uns arquivos .zip que roubam todos os dados, se infiltram no nosso aparelho celular, no nosso computador e roubam dados financeiros. Como é que funciona? Qual a diferença desse tipo de arquivo .zip para outro arquivo que a gente recebe, outro link que a gente recebe no WhatsApp? Por que é tão perigoso clicar nesse link? É importante a gente explicar o que é um arquivo .zip. O arquivo zip, ele é um arquivo zipado, é um arquivo compactado. Quando você quer transferir uma grande quantidade de arquivos de um dispositivo para o outro, para você não ter que ficar transferindo um por um, você zipa esse arquivo até para economizar espaço e você envia esse arquivo. Lembrando que o nome zip, ele é um dos tipos de arquivo compactado, existem vários outros tipos. Existe o RAR, 7Z, enfim, são muitos tipos de arquivos compactados. E esses arquivos, eles têm uma grande facilidade para você implementar uma espécie que a gente chama de obfuscação. É quando você quer esconder alguma coisa. Então, por que eles usam esse formato de arquivo? Eles pegam um arquivo infectado, um vírus, e eles escondem esse arquivo dentro de um arquivo zip, dentro de um arquivo compactado. Isso faz com que, muitas vezes, o seu celular, o seu computador, ele não consiga entender o que tem dentro daquele arquivo e perceber que lá existe um vírus. Então, você consegue fazer o download, geralmente você vai receber algum tipo de alerta do seu dispositivo falando, olha, eu não consigo ler esse arquivo, eu não sei o que tem dentro dele, cuidado com o que você está baixando. Mas mesmo assim o usuário acaba baixando porque é um alerta apenas informativo. E aí quando você abre o arquivo, quando você dezipa ele dentro do arquivo, além de ter um arquivo, geralmente uma imagem, um PDF, que muitas vezes vai estar corrompido, porque você vai tentar abrir e não vai conseguir, é uma forma que eles têm de prender um pouco da sua atenção. Poxa, o arquivo não está abrindo, o que está acontecendo?
junto com esse arquivo vai estar o arquivo malicioso. E aí, esse arquivo malicioso ele vai ser específico para capturar informações do seu dispositivo e geralmente transferir essas informações. É importante mencionar que se você tem um celular com a versão do sistema operacional, seja Android, seja iOS, atualizado, a chance de você ser infectado por esse tipo de vírus ela é bem menor, porque os sistemas operacionais eles percebem esses vírus e eles vão se fechando, dificultando o agente malicioso. Agora, Wesley, é claro que a base de qualquer crime está nos dados que a pessoa possui, né? A sua identidade que você criou no universo virtual. Como proteger esses dados pessoais nas redes sociais e aplicativos do dia a dia, por exemplo? Olha, esse é um ponto muito importante. As pessoas elas estão cada vez mais precisando compartilhar suas informações na internet, nos sites de compras, em redes sociais, sites de relacionamentos. E esses sites, quem está manipulando eles? Quem é responsável por eles? Isso é um ponto muito relevante, porque às vezes a gente vai fazer uma compra num site de vendas normal, uma loja não muito grande, mas uma loja de bairro, uma loja que você conhece de alguém na internet, de um influenciador, e você colocou ali todos os seus dados. Você colocou seu e-mail, seu nome completo, nome da família, CPF, tudo. O que acontece com esses dados depois? Um belo dia esse site deixa de funcionar. A pessoa, o proprietário, resolve não investir mais na venda online ou desinstala aquele site e passa a utilizar uma ferramenta pronta. O que acontece com os seus dados? Criminosos estão cada vez mais comprando pacotes de dados na internet para utilizar esses dados para realizar novos golpes. Então, é muito importante você saber onde você está colocando os seus dados. Se você vai fazer uma compra online, existe muita diferença entre você comprar num grande varejista, existem vários aí que a gente conhece do mercado, ou você comprar num site completamente desconhecido. O que acontece com os dados que você está inserindo ali? E vale ressaltar, se você colocou os seus dados de cartão de crédito e não é um site que você conhece, que você sabe da idoneidade, seus dados podem ser roubados e usados para a aplicação de novos golpes. Você recomenda, Wesley, realizar cadastros em todo tipo de site? Porque a partir do momento que você não conhece o site, como você bem falou, a gente não sabe para onde vai também os nossos dados, para onde vão os nossos dados, caso esse site seja encerrado. Mas tudo o que a gente quer ver na internet hoje exige um cadastro. E exige que você coloque ali o seu CPF, que é o seu número geral. É correto fazer isso? Porque se você não consegue, se você não faz o cadastro, você também não tem acesso às informações que você procura. Então, existe ali uma exigência da internet que entra também em conflito, muitas vezes, com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Com toda certeza. Isso é um problema muito interessante, porque hoje em dia, tudo que a gente vai fazer, as pessoas pedem os nossos dados, e assim, muitos dados. Um exemplo super prático e que inclusive está sendo bastante discutido agora é o caso de uma rede de farmácias, uma rede grande de farmácias, que utilizava os dados dos seus clientes, né? Você precisava informar vários dados para poder fazer o cadastro na farmácia e através desse cadastro obter alguns descontos na aquisição de medicamentos. Então algo muito importante, as pessoas precisavam desse desconto para não pagar tão caro por esse produto e eles estavam usando esses dados para fazer divulgação de campanha de marketing, estavam compartilhando esses dados com grandes indústrias farmacêuticas a fim de utilizar para criar um perfil desses usuários. Então, isso não é autorizado pela LGPD. Obviamente, não é necessariamente um golpe, mas é algo que não é permitido, é um crime, está previsto dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente acaba compartilhando esses dados com eles e não sabe qual é a finalidade que esse dado está sendo usado. Então isso é um problema muito grande hoje. As pessoas, para qualquer coisa, você vai marcar uma consulta, nome completo, CPF, nome da mãe, endereço, tudo que você vai fazer. Não há normatização, né? Exatamente, você precisa informar muitos dados. E como você falou, a gente não sabe o que acontece com esses dados depois. Para onde vai, quem vai utilizar, né? Bom, um detalhe importante que passa também pelos dados que você gera espontaneamente para suas redes é na criação das senhas, né? Tem como ter esse cuidado para criar senhas fortes e seguras para evitar esse tipo de acesso também, Wesley?
Então, criar uma senha segura é um desafio muito grande há bastante tempo. Inclusive, foi até discutido recentemente sobre grandes instituições de segurança, a própria instituição de segurança que rege padrões, ela discutiu recentemente se faz sentido as pessoas ficarem trocando as suas senhas com uma frequência muito grande, porque se você usa uma senha muito, muito forte e você precisa trocar ela com muita frequência, você não vai conseguir manter esse padrão por muito tempo. Então foi discutido se não faz sentido diminuir a frequência com que você troca, de modo que você garanta uma senha mais forte. Eu recomendo muito fortemente que você utilize algum gerenciador de senhas. Existem dos próprios celulares, da Google, da Apple, e existem gerenciadores externos, LastPass, OnePassword, que são ferramentas onde você consegue guardar. Sabe aquele caderninho que os nossos pais sempre têm em algum lugar com todas as senhas dos bancos e tudo mais? Esses aplicativos são uma forma segura de usar esses caderninhos, onde você joga todas as suas senhas, cadastra cada uma delas lá, e esse aplicativo vai fazer o gerenciamento para você. Qual o nome do aplicativo de novo? Existem vários, tem o OnePassword, LastPass, existem do próprio Google e do Android e do iOS, ele já tem uma ferramenta embutida. O que é importante? Não usar a mesma senha em vários serviços. No banco você usa uma senha, no e-mail você usa outra senha, porque se você usa senhas diferentes, se uma dessas suas senhas vazar, isso impede que os criminosos tenham acesso a várias contas suas. Porque vazou a sua senha do e-mail e é a mesma senha do seu banco, consequentemente eles vão ter acesso à sua conta bancária. Então é um risco muito grande, e se você usa uma ferramenta como essa, dentro dela ela tem um gerador de senha segura. Você vai lá, coloca para gerar uma senha de acordo com o padrão, coloca a senha mais segura que for possível, ele vai guardar essa senha dentro do aplicativo. Toda vez que você precisar usar, você vai lá no aplicativo, pega a senha e insere. Então você não precisa decorar, você vai decorar só uma senha master que vai proteger todas as outras. Pois é, gente, é uma batalha, né? Uma batalha virtual. Nesse momento que o Wesley está aqui falando de segurança, te alertando, né, sobre como conduzir a sua vida digital com mais segurança, tem centenas, milhares de pessoas no Brasil, fora do Brasil, em liberdade, outras que estão presas até, mas bolando formas de entrar e ter acesso aos seus dados, tá? Isso envolve as instituições bancárias, isso envolve também as grandes lojas de produtos virtuais. Ele me alertava aqui antes dessa entrevista que hoje há a facilidade dos bancos virtuais, né? Os bancos digitais. Eles te oferecem um cartão lá, eles colhem teus dados e te oferecem. Mas será que eles têm a grana necessária para proteger virtualmente tudo que você faz? Porque os grandes bancos, aqueles que estão mais estruturados, eles contratam verdadeiros exércitos virtuais para ficar monitorando as suas contas. Aconteceu uma vez, Wesley, na época que você falava que eles desviavam o pagamento de uma conta para pagar outra. A minha esposa, viu, Thaís, fazendo o pagamento lá digital e dava erro. Completava a operação, mas dava erro. Só que aquele valor que ela pagava direto da conta para o recibo que estava sendo pago, ia pagando uma conta de uma pessoa em Santa Catarina. Aí após o segundo, e Meu sempre Deus, dando mensagem errada, ela pagou uma mais cara, deu errado. Eu disse, poxa, então vou pagar uma mais barata. Aí pagou a mais barata. O golpista pegou as duas. E aí ela foi tomar banho. No intervalo de que ela fez essa operação do banho e voltar, tinha uma mensagem do banco. Porque o banco estranhou, que ele tinha o meu perfil. Ele sabia que eu só andava em Maceió, só pagava a conta em Maceió. E de repente, como é que eu estava pagando conta lá em Santa Catarina? Aí fala o detetive virtual do banco, não é? Explicando, só, olha, possivelmente foi um golpe, a gente está registrando tudo, vamos manter inclusive um boletim administrativo, como se fosse um boletim do cliente reclamando, conseguiu para receber o dinheiro de volta. Em 48 horas o dinheiro estava na conta. Mas por quê? Porque há essa equipe de segurança, controle, né, que estava com sede em São Paulo à época, monitorando a operação bancária. E ao longo do dia teve o gerente da conta que ligou, o gerente do gerente que... Todo mundo bom, preocupado para Que você bom. dar nota, como foi o atendimento, como foi o retorno. E aí você descobre que essa atividade que o Wesley desempenha, a gente falou aqui 10% que seria esse universo de segurança. Tem a questão das crianças, né? Isso que a gente está dizendo é para os adultos, que ainda somos analfabetos digitais em alguns momentos. Mas a presença do Wesley, que é especialista em segurança da informação, o Wesley Marinho, pode virar um quadro.
porque a gente precisa botar tecla a tecla, discutir todos e tantos outros problemas em relação a esse universo. A nossa vida, ela hoje é real, eu estou te vendo aqui, mas uma parte dela também está totalmente no universo digital, virtual. Enquanto a gente está trabalhando aqui, quem é que está cuidando do nosso dinheiro? Quem é que está operando isso? E o dado mais impressionante, gente, a gente vai abordar isso em outra fala do Wesley, vinda do Wesley aqui. As grandes organizações criminosas no Brasil, essas com nome pichado em parede que você vê por aí, já atuam também no universo digital, virtual, roubando e lavando dinheiro do que eles fazem de ilegal por aí. Então, precisamos abordar sempre esse tema. Eu só tenho a agradecer a presença do Wesley Marinho, ele que esteve com a gente lá na Gazeta News. Hoje apertaram ele, botaram ele 5 horas da manhã para acordar, mas obrigado pela presença. O assunto é sempre muito relevante e é interessante para você. Até uma próxima oportunidade, Wesley. Vamos tentar criar esse quadro aqui para a gente sempre estar abordando esse tema. Uma boa semana para você, amigo. Obrigado, boa semana para vocês. Agora, 7h01, vamos na sequência com mensagem aqui, porque trabalhamos com oferecimento de Rematroy Gel Ultra Forte. Esse que é o mais novo produto da marca Teseus 30.